Boa noite, meus amores. Seja muito bem-vindo à nossa aula de experiência de vida, porque hoje o conhecimento que eu quero trazer para você alcançar, vai te fazer avançar no seu caminhar. Eu quero segurar a sua mão e te ajudar a ter uma vida plena. Mostrar que é possível viver em paz nesse mundo, apesar de tantos conflitos, quando você vive a sua espiritualidade e usa os recursos da sua mente que já te foi dado pelo Pai. Eu quero tornar acessível as minhas palavras, por isso hoje eu vou falar com a minha experiência do consultório. E eu vou te contar 5 pilares que eu procuro trabalhar para melhorar a vida daqueles que buscam uma transformação genuína, permanente em suas vidas. Olha, meus amores, o processo não acontece da noite para o dia, mas diariamente. É uma jornada que se percorre adquirindo cada vez mais consciência daquilo que você faz e por que você faz. Então, a primeira coisa que eu percebo que atrapalha a nossa vida é a tal procrastinação. Procrastinar, gente, é deixar de fazer uma atividade principal, ou seja, é trocar tarefas por outras de menor importância, para não fazer aquela atividade principal. E um dos principais motivos da procrastinação é o medo de falhar. E o segundo é pelo esforço, porque dá trabalho ter ação. Não é fácil mesmo realizar. É um caminho a ser percorrido e muitos preferem ficar na zona de conforto. Mesmo que na zona de conforto não seja o melhor lugar para estar, porque nada acontece lá, nada muda. Eu vou te contar uma historinha de um sábio chamado Nasruddin. Um dia, Nasruddin estava sentado na praça de um mercado, conversando com pessoas, e num determinado momento ele fez um anúncio. Amigos deste lugar, que querem conhecimento sem dificuldade, verdade sem falsidade, realização sem esforço e progresso sem sacrifício, ergam a mão. E logo estava uma multidão em volta de Nasruddin, gritando, nós queremos, nós queremos. E ele disse, se vocês querem, digam sim. E eles diziam, sim. E Nasruddin disse, eu também. Podem confiar em mim. Eu vou contar para vocês tudo a respeito disso, caso algum dia eu descubra algo assim. Essa história nos mostra que isso não é possível. Muitas vezes nós evitamos atividades que nos trariam satisfação posteriormente e poderiam nos ajudar a avançar para conquistar uma vida melhor. A gente dá muita desculpa e justificativa interna para evitarmos esses territórios desconhecidos, os desafios, essas barreiras. E essas barreiras, gente, vai se transformando em crença de que não é tão importante assim para mim, isso que eu quero, eu não posso errar, eu não estou familiarizada com isso, por isso eu tenho medo. Esse não é o melhor momento para eu tentar. Se eu falhar, vou me julgar. É esse tipo de pensamento que a gente vai alimentando, é esse tipo de crença que vai ficando dentro da gente. Se eu falhar, significa que eu sou incapaz. Tudo que eu faço dá errado. Os outros são mais capazes do que eu. São coisas também que a gente fica pensando. Se a gente se render a essas barreiras, o nosso crescimento profissional e pessoal, com certeza, fica estagnado. É do ser humano, gente, buscar conforto no que é natural e familiar. Rotina é segurança e mudança é igual a perigo. Ao mesmo tempo, os nossos desejos nos movem para frente e acaba nascendo novos interesses. Mas para isso, é preciso transpor a barreira da procrastinação. Todo ser humano gosta de conforto, mas os que se destacam são os que se esforçam mais e aceitam os maiores períodos de dor, enfrentam e suportam por um objetivo maior. Então, se esse é um pilar que faz sentido para você da procrastinação, troque agora mesmo por uma ação, que é o contrário de deixar a ação para depois. Pare, meus amores,
de colocar primeiro aquelas coisas que você está acostumado a fazer. Aquilo que é mais desafiador, aquilo que você sente mais temor, é lá que está o seu sucesso. Aquilo que demanda de você mais esforço, mais estudo na sua área, até mesmo sobre você. É isso que te leva para um lugar onde poucos estão, onde poucos conquistam, mas que muitos desejam. Então, essa é a primeira coisa que eu costumo trabalhar para que a pessoa possa caminhar na sua vida. Sair da estagnação, sair da procrastinação e partir para a ação. E o segundo pilar que eu trabalho é a tal da reclamação. Muitas vezes é um hábito e até mesmo um vício de reclamar. A pessoa não sabe mais viver sem. Ela não consegue conversar sem reclamar da vida. Nem que seja do clima, do presidente, do preço das coisas, do filho, da sogra que engordou. Não consegue nem sequer receber um elogio se ela não fizer uma reclamação em seguida. Por exemplo, a pessoa chega: nossa, como você emagreceu, tá esbelta. Que nada, menina, engordei 2 quilos, olha o tamanho da minha barriga. Eu, gente, já me peguei fazendo isso com o frio. Eu moro numa cidade onde o clima é muito instável. Moro no interior do Paraná, em Maringá. E aqui é uma cidade deliciosa, mas faz muito frio. E eu sinto muito frio. E muitas vezes eu já tava lá, ó, reclamando desse frio, reclamando desse frio. Aí me peguei pensando, eu vou conseguir mudar o clima? Não. Então para de reclamar, porque isso tá ficando cansativo. Até pra mim tava ficando cansativo. Imagina pra quem convive comigo. O que eu posso fazer? Colocar mais roupa e acabou, aceitar. Como o nome já diz, né? Reclamar é clamar de novo. Reclamar não vai resolver a sua vida. A única coisa que você vai encontrar são pessoas negativas. E você vai atrair para sua vida mesmo que você não queira, porque o nosso cérebro emparelha com o semelhante. Por exemplo, você compra um carro azul. Você vai começar a ver todos os carros azuis da cidade. Parece que todo mundo comprou também. Fica grávida. O mundo engravidou. Faz experiência, sai de casa vestido de branco. Você vai ver o bairro vestido de branco. Todo mundo. Você começa a ver. Uma outra coisa que você não pode reclamar é porque as palavras têm poder. Você já me ouviu falar sobre a experiência do arroz? Se você já me ouviu, você já deve saber. Senão eu vou te contar de novo. Pega um potinho de arroz, desse tamanhozinho, coloca num copinho. Igual esse daqui, ó. Aqui. Um copinho descartável, pode ser. Ou de louça, coloca arroz e água. Aí você escreve lá, arroz para elogiar. Aí coloca o outro, segundo copinho, arroz para ignorar. Terceiro copinho, arroz para xingar. Aí todos os dias de manhã você vai lá e você pega o seu arroz. Eu coloquei num copinho de vidro, tá, gente? Eu só fiz a experiência, na verdade, num copinho de vidro transparente pra você poder ver o que tá acontecendo. Aí você pega o copinho pra elogiar e você fala assim: seu lindo, arroz maravilhoso, você é competente, você é extraordinário, você consegue, você vai brilhar. Você é competente pra fazer tudo que você quiser na sua vida, você vai cada dia melhor e despeja elogio nesse arroz aqui. Deixa ele lá. Cata o outro arroz, olha pra ele, ignora, não faz nada, porque é pra ignorar. Pega o outro e começa a detonar, vai xingar esse arroz. Fala assim: você é inescrupuloso, você é idiota. Xinga do que você tem costume, tá? Você é um retardado, você pega pesado, tá, gente? Você não vai conseguir fazer nada na sua vida. Você vai ficar paralisado nesse lugar. O frio é ruim, a roupa é ruim, você engordou, seu marido não presta, traidor, não te ajuda com nada, seu filho não vai sair do lugar. E começa, gente, fala pro arroz. Pro arroz. Faz isso com os 3. E aí você vai fazer isso por pelo menos uma semana inteira. E observa o que é que vai acontecer com o arroz. As palavras que você destinou para ele ou aquele que você ignorou e não fez nada. Eu vou te contar o resultado da experiência, mas faz você. Se você não acredita no que eu tô falando, ou se você quer sentir, porque quando a gente sente vale muito mais. O que você ignorou, a água do arroz vai ficar parada e parda, vai ficar meio gosmenta. Você vai observar isso depois de uma semana. O arroz que você xingou vai apodrecer. Você vai ver claramente aquela coisa nojenta no arroz que você xingou, no arroz que você denegriu, no arroz que você humilhou. E sabem o que acontece com o arroz que você elogiou, que você destinou palavras de afirmação? O arroz fermenta. Ele fica fermentadinho. Minha mãe fez a experiência, ela me viu falando numa live
E ela falou, eu vou fazer a experiência do arroz. Muitas pessoas fizeram, eu já falei isso em um encontro com vocês, numa aula, e fizeram, me mandaram até a foto do que aconteceu com o arroz. Se com o arroz isso acontece, imagina com a sua vida. Quando você se ignora, quando você não faz nada, fica uma água ali parada. Tem água boa parada? Você bebe água parada? Você quer água corrente. Quanto mais corrente, melhor. Mais limpa, mais clara. Eu, particularmente, gente, tenho até um pouco de nojo de água parada. Eu não gosto muito de piscina por causa disso. Por mais limpa que ela esteja, eu sou meio receosa. Porque ela é parada, né? Você tem que ficar tratando daquela água ali, mas ela é parada. Agora, o mar não. O mar leva, o mar é corrente. A água do rio, ela é pura. Eu gosto. Me sinto muito mais à vontade de entrar na água de um rio do que na água de uma piscina, que eu não sei como é que é tratada. Então, para de falar das suas dores, para de reclamar. Para quem não vai fazer nada para resolver. O máximo que vai acontecer é as pessoas saírem falando da sua vida. Para de falar mal para você mesmo. Você só vai atrair pessoas que gostam de reclamar também e viver no pessimismo. É isso que acontece quando você reclama. Você atrai coisas ruins para a sua própria vida, você se expõe e você tá sujeito. Depois que você fala, as palavras saem, gente, não volta para dentro. Não tem como a gente engolir de novo, né? É como uma flecha quando você lança. Ela não vai retornar, não. Ela foi. E ela vai encontrar alguma coisa. Então, com as palavras, quando você solta, não pense que elas não têm validade, que elas não têm valor. Elas encontram algo. E muitas vezes encontra uma pessoa, vou usar um termo aqui até meio chulo, tá? Mas é um linguarudo, fofoqueiro que vai sair espalhando para sua vida. Então, é um risco muito grande quando você reclama, quando você expõe sua família, quando você expõe seus sentimentos. Quer contar o que está te incomodando, o que te deixa infeliz, o que te faz, o que está despertando em você coisas ruins? Conta para o Senhor, conversa com o seu melhor amigo. Eu tenho certeza que ele só vai te acalmar. E você vai sentir felicidade, porque vem da alma. Quando você conversa com o Senhor, você sente felicidade. Felicidade é da alma, gente, não é de coisas. Um dia a gente fala sobre isso também. Porque a reclamação nunca é boa. E essa é uma das coisas que eu costumo trabalhar no consultório. Pare de falar demais da sua vida. Pare de clamar novamente. Isso não vai dar bom. No final, você vai ver que você se compromete por reclamar. Quando você reclama para si mesmo, quando você reclama para o outro. E a experiência do arroz nos mostra isso, né? Palavras têm poder. Então, cuidado com o que você solta da sua boca, sem que seja para o seu pai, para o seu Senhor, para o seu mestre. E aí, depois que as pessoas pararam de reclamar tanto, a gente vai trabalhar o terceiro pilar, que é a comparação. Olha, eu vou usar um termo aqui que talvez você vai ficar até impressionado, vai falar, nossa, por que tão agressivo assim, né? Mas pra mim a comparação é o câncer pra autoestima, gente. Você já reparou na quantidade de influências que nos bombardeiam todos os dias? Sempre foi assim, quando existia jornal, revista, novela de rádio, sei lá, mas hoje aumentou, né? Sempre recebemos influências, mas hoje em dia o ideal tá cada vez mais irreal. Tanto nas capas das revistas, como nas telas de TV, para quem ainda assiste TV, como nas propagandas de internet. Isso vale tudo para aparência física, para ter sucesso, para ganhar dinheiro, para ter família perfeita. Olha, um exercício revelador é você fazer uma experiência, digitar mulher no Google e clicar em imagens. Você vai perceber o grau de pressão por beleza e resultados que recai sobre a gente, sobre as pessoas. É impressionante. Porque esses, gente, são os estímulos culturais da sociedade. E isso se soma às expectativas que foram projetadas em nós pelos nossos pais. Mesmo com boas intenções, eles ainda tinham o padrão de filho perfeito que eles colocaram em nós. Então, é muito difícil não ser afetado por essas influências. Ou seja, se é muito difícil não ser influenciado, também é muito difícil a gente não se comparar. E aí, por estarmos no piloto automático, a maioria fica à mercê dessas influências. Veja só, como que é complicado hoje
se você não parar para refletir e trabalhar sua autoestima. Muito. É uma coisa essencial para os dias de hoje, desde a nossa infância tem que ser trabalhado, né? Então, quem se exige o ideal de perfeição, gente, constrói também um cenário ideal para ser repetitivamente frustrado. Porque o ideal não existe. Então, quanto maior é a sua expectativa, acreditem nisso que eu vou falar, maior é o tombo de se deparar com a realidade. A expectativa é um ideal de futuro, tá? Expectativa a gente vai criando quando a gente se compara, uma expectativa de ser. Em vez de você perseguir o que você deveria ser, você pode muito bem entender o que você é no presente e trabalhar com o que você tem agora. Essa ênfase que a gente faz, voltando para o agora, já é suficiente para você iniciar um movimento de transformação dentro de si. Por isso que é um pilar essencial que eu trabalho com todas as pessoas que fazem terapia comigo. E tô trabalhando hoje com você que tá aí. É uma aula de autoestima. Todo ser humano que nasce e cresce em uma comunidade, gente, vai estar influenciado por padrões culturais. Portanto, então, é natural que a gente absorva os valores, os hábitos daquela sociedade que a gente está inserido. Então, a cultura, ela é ditada por padrões da aparência, do peso, da altura, do cabelo, do bronzeado, dos músculos, da barriga, do pernão, e por aí vai. É o padrão que tá hoje. Então, isso envolve também a moda, né? A moda, não podemos esquecer disso. Vai influenciar também o quê? As posses. Carro, a casa própria, o tipo de celular, as marcas de roupa, de sapato, as makes, né? Que tipo de maquiagem você tá usando. As relações, os casamentos, a sexualidade, como e quando fazer, como fazer, a hora, né? Filhos, ter, não ter, qual é a hora de ter, a cobrança, casou, tem que ter filho, você já deve ter ouvido falar sobre isso, né? Quando é que vem o filho, quando é que vem o segundo, ah, mas o terceiro é demais, por aí vai. Então, dessa forma, o mundo, ele tenta, das mais diversas maneiras, que são escancaradas, muitas vezes, né, que tá aí para todo mundo ver, ou sutis, influenciar para você ser de um jeito que não é necessariamente o seu jeito. Então isso vai tirando o quê? A sua autenticidade, a sua essência. Cada vez que você se compara com outra pessoa, você fica menos si mesmo. Por isso, escolher ser você, escolher ser você mesma nas múltiplas decisões da sua vida, acaba não sendo uma tarefa fácil. Então, quem segue, gente, esses padrões, quem tá dentro desses padrões, raramente ele vai ser questionado. Muitas vezes ele é elogiado, porque ele tá conseguindo, né? Ele tá sendo elogiado por fazê-lo. Não importa o preço que isso tenha custado. Até, inclusive, da saúde emocional, quando se busca esse sucesso, esse corpo ideal, essa casa, esse casamento. Quem não se permite ser autêntico costuma ser quem mais critica e ridiculariza a autenticidade alheia. Então, essas pessoas que fazem isso, que com si mesmas, são aqueles que mais vão criticar aquele que é autêntico. A única comparação, meus amores, que você pode se autorizar a fazer é com si mesma. E eu vou te explicar como que é isso. É com o que você era antes e com o que você se tornou hoje. Toda e qualquer comparação, fora essa que é com você, te levará para o caminho da inveja. Todos nós temos um termômetro de inveja que pode ser aplacado, porque exterminado nunca será, porque vivemos num mundo de pecado, ou elevado a essa temperatura. Então, se fosse para você se comparar, para viver tendo inveja, você não tinha essas impressões digitais aqui, ó, no seu dedo. Você é única. Não se iluda com vidas perfeitas.
principalmente vidas perfeitas que agora tá muito fácil a gente ver pelas redes sociais. Ninguém mostra tudo. Você é diferente de todos, você tem uma história que ninguém tem igual. Aliás, gente, as pessoas têm várias facetas, né? Elas têm aquilo que elas falam, elas têm aquilo que elas fazem, elas têm aquilo que pensam que elas são, aquilo que elas acreditam sobre si mesmas, que elas pensam que são. Elas têm aquilo que realmente são, que às vezes é diferente do que elas pensam. E elas têm aquilo também que elas querem que os outros pensem que são. Parece até meio confuso, né? Mas pode refletir que é isso mesmo. A imagem que se passa, que é realmente aquilo que elas querem mostrar, ou que se permitem mostrar, ou seja, aquilo que é postado, aquilo que vai para você, aquilo que chega para você. E aí é a grande cilada, porque você se compara. Quantas pessoas não chegam no consultório chorando? E o grande problema da vida delas é porque elas vivem olhando para o lado. Elas nunca focam em si mesmas. Então, meus amores, foquem na sua espiritualidade, na sua essência. Se você quiser ser uma pessoa autêntica, se você quiser resgatar sua autoestima, que um dia foi perdida, às vezes não só por você, mas porque os seus pais também te comparavam com outras pessoas, com primos, com colegas, com irmãos. E isso foi te ensinando que o caminho era o da comparação. Jamais queira alcançar as coisas de uma hora para outra. Nem da sua aparência física, nem de posses, nem da sua espiritualidade você não pode comparar com os outros. Porque a sua espiritualidade é única e ela deve ser construída diariamente. É você com o seu Deus. Não é o que os outros falam que tem que ser. É o jeito que você consegue. É o jeito que você... é possível para você orar naquele momento. É a entrega que você consegue fazer, não aquilo que os outros estão ali pregando que deve ser feito. Muito cuidado com a comparação, porque ele é capaz de destruir vidas. É capaz de acabar com a sua autoestima, com tudo que você tem potencial para ser. Ele mina, faz você regredir. Esse é um pilar fundamental. E o próximo pilar que eu vou trabalhar agora com vocês são as pessoas que tentam mudar o outro. Então ela fala que o marido não faz isso, que ele não faz aquilo, que os filhos são assim, que a mãe é assim, que a sogra é assado. E ela faz muito empenho, tira muita energia de si mesma e coloca onde? No outro. Eu vou te contar uma história que vai te ajudar a entender bem esse pilar que é imprescindível de ser trabalhado no consultório. Essa história aconteceu comigo há alguns anos. Estava atendendo um casal. Na verdade, a esposa, né? A esposa acaba procurando mais. A esposa veio me procurar e se queixando que a relação estava desgastada por problemas financeiros. Ambos trabalhavam no próprio negócio, como autônomos. Ela no ramo dela e ele no ramo dele. Cada um administrava como queria. Então, o maior problema que eu percebia de ambos era a má gestão financeira dos recursos. Aliás, gente, esse é o maior problema de muitas famílias. E nem sempre é porque entra pouco recurso, entra pouco dinheiro. O problema é que sai e não se sabe para onde vai. Ninguém sabe direito onde que tá, qual que é a válvula que está indo, que está desgastada, que está frouxa, não sabe aonde que o dinheiro se encontra. Então, todas as sessões ela me trazia essa mesma queixa. Ah, ele não sabe cobrar dos clientes dele. Ah, mas ele também não sabe colocar preço no trabalho que ele faz. Ele não se organiza e não tem uma linha de produção. Ele nunca sabe o tanto de dinheiro que vai entrar no próximo mês. Não sabe o tanto que ele gastou para produzir, para poder vender para o outro. Ele gosta tanto do que ele faz que parece que ele faz por prazer. Essa era uma fala constante. Mas as contas, por ele trabalhar por prazer, sempre ficam sem pagar. Eu não aguento mais essa vida. Muito trabalho, pouco dinheiro. Falas que ficam ecoando até hoje aqui na minha cabeça. Eu vejo todo mundo saindo para viajar e a gente nunca sobra para fazer nada. Então, ela desejava a todo custo que ele mudasse. Com toda a sua força,
tudo que ela nutria dentro dela, toda a sua energia feminina, toda a energia masculina estava voltada para ele. Ou melhor, para fazê-lo mudá-lo. Então, ela fazia movimentos, mas eram voltados para os comportamentos dele. Então, além de fazer a sua fonte de energia diária se esvair, isso a deixava cada vez mais frustrada. Porque é isso que acontece quando a gente deposita muita expectativa que o outro vai mudar. Essa é a razão porque ele cada vez mais piorava. E a relação também, ao invés de melhorar. Porque o foco estava nele, a pressão era para ele. E é exatamente isso que acontece com todas as pessoas que tentam mudar o outro. Essa não é a única família que passa por isso. Então, em uma sessão, eu olhei bem no fundo dos olhos daquela mulher e perguntei: me responde, por que é que você não se separa dele? Pense e me responde agora verdadeiramente. E ela não titubeou, não. Respondeu, rapidamente. Também olhando no fundo dos meus olhos, porque era verdade isso que ela estava me dizendo naquele momento. Eu não tenho como cuidar das crianças com o que eu ganho de manter uma casa. E ele não vai me dar a pensão com o dinheiro que entra também. Então, eu dependo de morar naquela casa. Eu não tenho independência financeira, eu não tenho outra alternativa. É só isso que me segura, que me prende, que me impede de ir embora. Aí eu falei, tá bom. Então, nós já temos falado disso há bastante tempo, a gente já sabe quais são as questões que precisam ser resolvidas, mas nós vamos começar a fazer tudo então aquilo que ele não faz. Você vai fazer. Ela, como assim? Vou fazer pra ele? Falei, não, você vai organizar o seu trabalho. Você vai produzir mais. Você vai, a partir de hoje, quando você sair dessa sessão, você vai fazer uma planilha, nem que seja num pedaço de papel. Porque você tem que ter um caderno. Se você não tiver um computador, você tem que ter um caderno, você tem que ter uma caneta. Impossível que não tenha isso na sua casa. E você vai fazer uma planilha de ver quanto dinheiro que entra através do seu trabalho, na sua microempresa. Você não vai fazer como ele, trabalhar e ficar com um lucro injusto e baixo. Você vai visar o seu desenvolvimento profissional. Você vai fazer diferente, você vai fazer do jeito que você fala para ele fazer. Você vai trabalhar como se não fosse entrar nenhuma colaboração da parte dele. E depois que acontecer isso, e ele não mudar, você estiver independente, eu vou te ajudar a trabalhar o luto da separação em você e a como impactar menos os seus filhos, na saúde dele, na saúde deles, na saúde emocional deles, por conta da separação dos pais. Eu te garanto que eu vou estar segurando na sua mão. E eu falei tudo isso porque ela estava cometendo exatamente os mesmos erros que ele. Ela tinha os mesmos problemas do marido. Quando a gente fala do outro, a gente está falando sobre nós. Só que é mais fácil falar do outro do que olhar para nós. Então, jamais seria possível de construir algo com o marido do jeito que ela estava fazendo. Poderia ser gerado alguma mudança através dela nele. Poderia sim, mas nós não tínhamos nenhuma garantia que isso iria acontecer. Nós poderíamos até conseguir o progresso, gerando algum impacto nele, através do exemplo que ela iria causar. Ou seja, a minha esperança com essa relação é que ele pudesse fazer um movimento. Que a gente poderia estar numa relação melhor através do movimento que ela estava fazendo. Mas diretamente com ele, nós não iríamos trabalhar. Seria um trabalho indireto. O foco, todas as nossas forças se voltaram para a mudança dela. E todas as vezes que ela tentou fugir disso, eu a corrigia a sua fala e a trazia de volta para a sessão e para o lugar que a gente tinha combinado, qual era a posição dela, que era totalmente voltado para a própria mudança. E nós fizemos isso durante meses. E olha, eu vou contar pra vocês, gente, não é fácil pra pessoa se manter posicionada, não. Volta e meia ela corria lá pra tentar mudar ele. Mas nós trabalhamos muito isso. O foco que a gente tinha e a ação dela, pra que não se dispersasse do nosso combinado. E eu pensava, o pior que pode acontecer é esse homem não se mexer, ele tá tão
alienado nesse mundo dele a ponto dele não fazer nenhum movimento com a mudança dela, né? Ele começar a perceber o que ela tá fazendo, mas achar que é pra ela e que tá bom assim. Porque às vezes a pessoa tá tão submersa na alienação dele mesmo que ele nem consegue. Mas essa era a minha pior opção. Ela ter que se separar e seguir a sua vida. E aí seria mais fácil porque ela não ia passar por necessidades financeiras, ok? Mas no fundo, gente, lá no meu íntimo, sinceramente, eu sempre trabalho com a mudança, quando eu tô trabalhando com casais assim, que tem alto potencial, com a mudança do relacionamento, em prol da família toda, dos filhos. Então eu tenho muita esperança, senão eu nem poderia ser psicóloga, na restauração da família. Eu acredito muito nisso. E eu acreditava lá no fundo que isso seria possível. Felizmente, foi isso que aconteceu. Esse casal continua junto, trabalhando. Eles continuam com as empresas deles, focados nos seus negócios, aprenderam a juntar o dinheiro que ganha, administrar junto tudo aquilo que ganha. Ela se tornou uma excelente administradora, ela paga, ela recebe. E eles começaram a crescer bastante profissionalmente, tiveram mais 2 filhos, aumentaram a família, ou seja, o dinheiro também aumentou, eles puderam ter, programaram ter esses filhos e continuam fazendo constantes mudanças. Mudanças para ajustar a relação. Porém, a grande diferença, eles têm sempre o foco. O que eu posso mudar em mim? O meu próprio comportamento. E jamais tentando mudar o outro, que era o grande empreendimento da vida dessa mulher. E isso, gente, serve muito para você que tenta mudar. Como eu já tentei. Mudar minha mãe, mudar seus pais, mudar seus amigos. Mudar o chefe, também já tentei mudar meu chefe. Mudar o namorado, mudar a nora, mudar o genro, mudar a sogra. Até mesmo para você que vive tentando mudar as suas crianças, para que elas não façam birra, para que elas sejam muito obedientes, muito certinhas. Pare com isso. Destine a sua energia, a sua força, a sua ação para mudar você. Muda a si mesmo. Inverta a luz para você. Mude o instrumento. É como se você, quando fica tentando mudar o outro, você vivesse com uma lanterna na mão, assim, para mostrar o caminho para o outro que ele tem que seguir. Só falta pegar na mão dele e falar, vai por aqui, que senão você vai ter pedra, você não vai conseguir. O instrumento que eu te proponho a usar é uma lupa, para que você coloque assim bem diante dos seus olhos e veja você. É um espelho para que você possa se avaliar. Quais pontos eu posso trabalhar em mim? Aí sim, você está com o foco no lugar certo. Quando você fizer isso, você vai melhorar a sua vida. E pode ser que você melhore muito a vida dos outros também. Agora, o inverso, você só vai piorar a vida daqueles que convivem com você. E os relacionamentos vão ser uma catástrofe. Quando você aprender e principalmente aceitar que a gente não muda ninguém. Quando a gente faz tantas tentativas para mudar o outro e esquece da gente, a gente prejudica em grandes níveis a nossa autoestima, o nosso amor próprio. Isso rouba a nossa energia, igual uma conta de luz que está sendo roubada, está sendo desviado. E isso acontece com a gente também. Você não sabe para onde está indo, porque você se sente desanimada, cansada, frustrada. Então, o que eu te digo, quer mudar a sua espiritualidade? Você consegue. Você pode mudar a sua espiritualidade de todas as pessoas que vivem na mesma casa que você. Então, você tem que buscar por você. E aí sim, você vai ser uma grande influência espiritual. Você quer ter mais dinheiro? Então, trabalha você. Não fica exigindo que o outro trabalhe, que o outro vai buscar. Quer se sentir mais amada? Se ame mais. Quer mais afeto? Se dê mais afeto. Faça você. Aquilo que você queria que os outros fizessem, faça por você. E aí vai sobrar tanto que você vai distribuir para os outros também. Você vai ver como que é. Você consegue ser mais harmoniosa com a vida, com a família, com os amigos, com o trabalho. Mas esse é um pilar que precisa ser trabalhado. Senão seus relacionamentos, infelizmente, vão ser desgastantes, pesados mesmo. Sabe aquela coisa, parece que patina, mas não sai do lugar? Mas você pode mudar isso. E por último, mas não menos importante, o que precisa ser trabalhado dentro de nós é a gratidão. Olhar a vida enxergar a vida pelo viés da gratidão. Essa é a frase.
A felicidade duradoura, gente, se estabelece numa relação com o mundo real e possível, que acontece com a vida presente e não aquela idealizada do futuro. O futuro é lá na frente, né? Sonhos e aspirações, eles fazem parte da nossa jornada e servem, sim, como guias, não como objetivos, sem os quais nós seremos infelizes. Se eu não tiver isso, se eu não realizar esse sonho, eu não serei feliz. Existem algumas atitudes, particularmente, que eu considero muito útil quando eu estou trabalhando o viés da gratidão no consultório, que servem para alinhar com a vida como ela se apresenta e aproveitar mais do que já existe. Então, eu alinho as coisas. Isso é um viés de gratidão. Vou te explicar. Uma das coisas que podem ser feitas para esse alinhamento acontecer é saborear. Que se trata nada mais que a capacidade de aproveitar os momentos presentes. Apreciando, gente, e amplificando as experiências, né? Como aqueles amplificador de som, você aumenta as experiências que você está tendo. Algumas estratégias que a gente usa, práticas, é comentar com alguém como foi bom tal coisa que você fez. Então você chega em casa e você tira um momento para comentar com a sua família o que aconteceu de bom naquele dia. Nossa, eu tive uma experiência maravilhosa hoje. Eu senti, pode ser uma experiência culinária, espiritual, a sua experiência. Comentar isso com alguém. Isso se torna hábito. Igual aquele primeiro lá de reclamar que eu falei que é ruim, né? Convidar alguém para se juntar com você nessa experiência. Então, pedir que o outro te fale sobre alguma coisa para ser grato naquele dia. Pensar em você como alguém privilegiada por estar vivendo isso. Então, ou seja, refletir sobre uma experiência boa e entender que é um privilégio para você. E se sentir merecedora disso. Rir e gemer de prazer. Tipo, quando você está comendo uma coisa gostosa, gesticular, enfatizando o quanto é bom. Até na vida espiritual, quando você glorifica o Senhor com o seu gesto, isso é gratidão. Ficar absorvido, gente, nos detalhes do momento. Por isso que eu falo tanto para vocês aqui do aqui e agora. E celebrar. Celebrar, nem que seja com uma taça de água. Mas celebrar as suas pequenas conquistas. O que são pequenas conquistas? Terminar o dia. Terminar o dia vivo. Quantos livramentos Deus não te deu? Quantas coisas você não foi livrado pela sua própria inteligência, pela sua percepção? Porque você conseguiu livrar no trânsito. Celebrar isso. Mas se você quiser estragar a experiência, você também pode ficar pensando no futuro. De que isso vai acabar. Se comparar com algo melhor do que isso. E considerar que você não merece ter essa experiência. Então você pode estragar também. Uma experiência boa pode passar a ser muito ruim. Você achar que isso nunca pode voltar a acontecer. E que deveria ser melhor do que foi. Deveria ser melhor do que está sendo de fato. Sempre encontrar um defeitinho. Aí você estraga tudo isso que eu te falei. Uma das outras formas também que você pode amplificar a sua felicidade, ao enxergar a riqueza da diversidade da vida, né? Reconhecendo que as coisas poderiam também estar piores. Não estou te convidando a olhar para o lado negativo, mas considerando que elas poderiam estar piores de diversas maneiras. Faça isso. Se puder, reflita todos os dias sobre isso, por um momento, de olhos fechados. Feche seus olhos e pense como que eu poderia estar ruim hoje, como que a minha vida poderia ser péssima, como que eu poderia ter tomado um rumo negativo pelas minhas próprias escolhas. Feche seus olhos e faça isso com você. Fica muito mais fácil agradecer humildemente tudo aquilo que nós já somos e tudo aquilo que nós já temos. Quando você estiver vivendo momentos difíceis, você pode, com certeza, abrir espaço para acolher a dor e as suas emoções. Isso também é ser grato.
é se acolher. Acolher, inclusive, emoções desagradáveis que vão surgir. Mas estar ancorado na realidade, confiando no seu organismo, que sabe como responder e lidar com todas essas questões. Em você, no seu eu, no seu organismo todo, na sua consciência. Aí você vai do acolhimento da dor e você vê que surge sim uma tristeza, mas que pode te levar à aceitação e à renovação. Quando você bloqueia esse processo, aparentemente você está protegido, mas na verdade você aumenta o sofrimento. Então o que eu quero te dizer é acolha a sua dor. Isso também é um viés da gratidão, gente. Parece que não, mas é. É entrar em contato com as suas emoções quando elas são negativas. Não é viver no positivismo irreal, num otimismo alienado. Entenda que a vulnerabilidade também é sua aliada para poder pedir ajuda quando for preciso e quando for possível. Em vez de se afundar na sua autossuficiência, você pode ir lá com esse olhar de gratidão que você tem pela vida e pedir para as pessoas ao seu redor: olha, eu preciso de uma oração, eu preciso de ajuda nisso ou naquilo. Além dos outros poderem te ajudar quando você precisa, eles podem também ser fontes de alegria quando você compartilha algo bom, quando você fala algo de muito legal que está acontecendo na sua vida. Pessoas da sua confiança, pessoas do seu meio, da sua família. E não são muitas, são poucas que você pode fazer isso. Então, gente, às vezes você tá precisando de um carinho, mas você não sabe pedir, né? Quantas vezes eu já cheguei perto do meu marido e falei assim: você pode me abraçar? Tô precisando só do seu abraço, não precisa falar nada, mas me abraça. Às vezes você tá precisando de uma flor, se dê uma flor, preste uma homenagem para você. Às vezes você tá precisando de doar para ser grato. Afinal, gente, a felicidade, ela multiplica quando ela é compartilhada. E a felicidade, meus amores, vem da alma, vem do espírito, não vem das coisas que você vai adquirindo. Não vem do seu sucesso. Entenda isso. Se você começa a desenvolver essa atitude perante a vida, você começa a perceber que ela nos ajuda a perceber o privilégio que é viver no momento. É viver no aqui e agora. É uma grande dádiva saber valorizar as fontes de satisfação. Por isso que a autoconsciência, ela te leva a ter mais prazer na vida e cada vez ser mais grato. Esse, sem dúvida, é um pilar fundamental para ser desenvolvido na nossa vida diariamente. Quem não sabe agradecer, quem não sabe acolher sua tristeza e sua dor, quem não sabe partilhar coisas boas, quem não sabe pedir ajuda quando necessário, falar sobre os seus sentimentos, com Deus, com si mesmo e com o outro. Refletir como as coisas poderiam estar sendo muito piores e agradecer pelo que você tem agora. Quem não sabe viver no presente nunca vai experimentar a verdadeira felicidade. Então, meus amores, esses foram os 5 pilares que eu trouxe para você, que eu trabalho diariamente com todos os meus pacientes, comigo, com a minha família. Vocês sabem, eu tenho filhos pequenos e a minha grande missão é fortalecê-los na sua espiritualidade e na sua autoestima, porque para mim essas são as 2 grandes chaves para a nossa vida. Então eu trabalho na minha família também. Eu tento ser a melhor pessoa possível para mim mesma, para que eu possa ser a melhor psicóloga, a melhor mãe, a melhor esposa, a melhor filha. Então eu trabalho meu amor próprio, a minha espiritualidade todos os dias. E eu repasso isso com todos aqueles que eu atendo. E estou aqui fazendo isso com você, nesse momento, repassando o meu conhecimento. Meus amores, apliquem. Não deixa guardado com você. Quer saber a melhor forma de gravar na sua memória, de fazer isso acontecer? Passando adiante, conte para alguém aquilo que a gente viveu aqui. Repasse essa live, essa aula, compartilha. Discuta sobre isso que a gente falou aqui com outras pessoas. Trabalhe com você. A partir de agora, ouça o que eu vou te dizer, não é mais meu conhecimento. Não é mais a doutora Nasha, que é especialista em família, doutora em abuso e violência, que falou para você. Não. Isso agora é seu. Passou a te pertencer. Isso não é plágio. Isso é replicar conhecimento. É absorver e, de fato, praticar na sua vida. Então, meus amores, agora comece a falar sobre isso para as pessoas. Comece a dizer, porque aquilo que é bom para você vai servir para o outro também.
Comece a ser exemplo. Tem pessoas que você não pode falar. Você tem apenas que mostrar. E aí sim, as pessoas vão conseguir ver, através dos seus olhos, elas verão a alegria que mora na sua alma, porque você de fato desenvolveu uma espiritualidade fortalecida no Senhor, através da palavra, e uma autoestima que todos os dias é trabalhada como um jardim, que precisa de água, precisa de sol, precisa de adubo, precisa de poda. Autoestima é isso. Meus amores, Deus os abençoe imensamente. E que você se lembre desses 5 pilares. E não guarda só pra você. Manda pros outros também. Beijo, beijo!